Will Clemente, como é que vai? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde para vocês, boa tarde a todos aí que acompanham o canal da Gerson Doria, o Old School Strangcast. A gente está afastado, mas sempre está tentando trabalhar cada vez mais. E sempre perguntando e vendo. E nessa semana, dia 14 agora, do 10, faleceu Bill Pearl. E a gente não tinha nem noção, eu tinha noção, mas não tanta, como ele é querido nesse mundo, do mundo do bodybuilder. Todos, sem exceção, até pessoas que eu nem conheciam, fizeram menções sobre Bill Pearl, e que foi realmente até foi ídolo do Arnold, foi ídolo do Arnold, foi um mentor de várias gerações, escritor. Então essa a nossa pequena homenagem a Bill Pearl. Isso aí, que a gente vai falar hoje é só um resumão muito grande, então, só para quem não conhece. Só de cover é 57 capas. É muita coisa. Ele realmente teve um legado que dos 11 anos até os 92 anos. Participou no mundo aí do fisiculturismo. O homem dos 11 até os 92 anos, né, cara? Que coisa. Não, 91, Will. 91? 91, mesmo assim. É muito. Ele passou pelas grandes as eras do bodybuilder, né? A Silver Era, a Golden Era, e continuou trabalhando por muito tempo em prol do esporte. Ele tinha uma coluna que eu gostava bastante no Facebook, que trazia assim as histórias inteiras de várias pessoas. Foi de lá que eu me inspirei a fazer vários comentários, várias coisas sobre Bill Pearl, sobre os atletas que ele colocava lá. E o impressionante é que ele faleceu e a mulher dele está publicando, a Judy Pearl. Está continuando a publicar e fazer, foi um pedido dele. Então o mundo inteiro, em várias classes sociais, falou de Bill Pearl essa semana. Então, quem foi o Bill Pearl? Vamos lá. William Arnold Pearl nasceu em 31/10 em Oregon, nos Estados Unidos, né, André? É, isso aí mesmo. Essa data é a data da depressão. É a época da depressão. Ele deve ter passado maus bocados, né? E ele se via muito magro, com 11 anos. Ele se via muito magro e se inspirava no Charles Atlas, Nossa, que foi o pioneiro, né? O pioneiro, né? Porque ele vendia nós até comentamos, ele vendia um livro não, as revistas saíam, historinha, né? Todas as revistas saíam, revistas normais, saía com uma capa inteira de uma historinha de um cara fraco na praia, querendo paquerar umas mulheres bonitas, e chegava o Fortão, jogava... Chegava o Atlas e... Jogava areia, chutava areia no magrão, e ele comprou um jogo de pesos e começava a fazer musculação. E não foi diferente com Bill Pearl, na verdade chamava William Arnold Pearl. E ele começou a procurar uma forma de ganhar mais massa muscular. O pai tinha um restaurante. Um restaurante nessa época, né? E naquela época começou a trabalhar muito cedo, né? Muito cedo. Com 11 anos de idade, ele já trabalhava nesse restaurante do pai dele e começou a levantar latas de legumes, as batatas, saco de batata. Começou ali a já ter um desenvolvimento físico trabalho, bom, um trabalho físico. E fala que ele comprou os pesos comprou o material. Depois dessa época que ele gostou mesmo, ele comprou o material com um amigo. Eles guardaram o dinheiro e compraram uma barra junto, por um tempo, né? E com o serviço... Chegando na idade de serviço, né? Militar, ele se alistou na Marinha. E isso que deu essa melhora na vida dele, né? É interessante, né, que a maioria do pessoal dessa época aí começa no exército, né? Inclusive seu pai, né? Não, inclusive meu pai, na aeronáutica. E a maioria desses homens acabam indo para o serviço militar e encontram essa disciplina lá, que é os pesos. Que, na verdade, levou o cara para uma... Né? Eles estavam atracados em San Diego, na Califórnia. Califórnia. E acabou conhecendo a academia de um grande, que depois virou um grande amigo dele. É o Leo Stern? Leo Stern, que tinha uma academia. E ele estava parado em San Diego, na Califórnia, assim, vamos falar assim, aportado, né, com uma marinha. E ele conheceu o Leo Stern. Isso, ele tinha uma academia lá, que todo mundo ia treinar nessa academia. Que era famoso. Que depois virou do grande amigo dele. Primeiro o treinador dele, o Leo Stern. Que era Mr. América. Mr. América. Conhecido ele. E incentivou o Bill Pearl já era Bill Pearl, né? A participar de alguns eventos.
ganhou o primeiro dos vários concursos, incluindo o Mr. California, ele ganhou. Mr. Que California, bacana, hein? que foi lá onde eles estavam. E ganhou né? o Mr. América e o NABA Amador Universo, em 53. Estava assim nessa data, de 1953, o bodybuilding estava muito forte nos Estados Unidos, estava começando a ter uma propulsão, porque o levantamento olímpico tinha uma dimensão. Eles começaram a melhorar tanto o bodybuilder que ficou uma coisa muito visível, bastante revista, bastante gente praticando. E a gente fala NABA assim, quem não conhece, ainda, pô, a NABA, mas na época a NABA a NABA é a mais antiga do mundo. Do fisiculturismo, né? Era a elite mesmo, e os ingleses sempre tiveram uma predileção muito grande pelo esporte, e eles preservavam muito, e até hoje ainda a NABA, lá fora, aqui dentro também tem um bom trabalho, eles realmente conseguiram manter por muito tempo. Uma curiosidade que o Eugênio Koprovski, ele pegou num certo ano, na década de 80, ele resolveu olhar para a NABA e mandou o Edson Prado para lá, mais 2 atletas, e o Edson Prado se sagrou Mr. Universo lá, amador. Isso deu uma guinada muito grande no Brasil, aqui. Aí o Eugênio já mandou no outro ano uma equipe completa. Vendia carro, vendia não sei o que, rifa, mandou tudo para lá e saiu, o Prado saiu Mr. Universo profissional e mais umas mulheres, mais umas pessoas. Foi muito legal essa história daqui na NABA no Brasil, essa ascensão. Isso foi na década de 80? 80 a 90, porque eles resolveram olhar para lá no fim de 80, começo de 90. Então, vamos voltar para o nosso atleta, que na verdade é o que nós precisamos falar hoje. Em 1956 ele ganhou o profissional Mr. Estados Unidos, que é muito difícil ganhar isso. O Mr. USA era um campeonato, como a gente pode comparar, como se fosse um Arnold Classic, né? Não, era difícil, era assim, todos os estados americanos, os 53 estados, mandavam atleta para lá, porque era prestigiado pelas televisões. Era uma coisa que tinha uma ascensão muito boa, o Mr. Estados Unidos. É uma pena que não tem mais esses títulos na América, né? Tem um monte de campeonato. Mr. América não tem, nem o Mr. USA, que era muito Grand Prix também, que eram muito bacana. E posteriormente ele ganhou alguns títulos profissionais, depois nessa época, de 57, 56 ele ganhou o profissional, depois ele continuou treinando, e ganhou em 61 o Universo profissional. Profissional, o 67 e o 71. E o 71 é curioso porque ele tinha uma longevidade, já estava com 41 anos, nós começamos lá, ele começou a competir com 22. Com 41 anos ele disputou o Miss Universo 71, aonde ele derrotou os caras, meu. Quem que ele derrotou? Frank Zane, né? Ele derrotou Frank Zane, derrotou Reg Park, que era um pouco antes dele. David Draper, que era tudo isso. Esses caras eram os caras. Era a elite da época. E o Mito. E o Mito, o Sérgio Oliva. Quem fez a final com ele foi o Sérgio Oliva. Ele passou por cima, com 103 quilos de peso corporal, e o Sérgio Oliva com 100. Tem um adendo que ele falou assim, que ele se sentiu cansado, mal, assim. Ele foi fazer uns exames de sangue e descobriu que ele estava com colesterol muito alto. Colesterol, ácido úrico, né? Ele estava com... Que é o que acontece quando a gente está com excesso de ingestão proteica, né? Isso, é. Tá utilizando muita proteína. A dieta naquela época era basicamente carne, muita carne, leite, ovo... Eles gostavam de vitela, carne de porco. Muita carne, Então era muito, muito gorduroso. E ele foi um cara que falou assim, pô, eu vou tentar melhorar para ter uma longevidade melhor no esporte, né? O médico convenceu ele a fazer isso e ele conseguiu, acho que foi antes de 70. Ele competiu já com o Sérgio Oliva, fazendo já o uso de um lacto-vegetariano. Ele não era um vegano. Ele comia lácteos. Ele tinha ovos e laticínios que abrange leite, né? Iogurtes. Aqui é uma coisa boa. Ele tirou as carnes, tirou peixe, frango e carne vermelha. Que na América se come muita carne vermelha e muita carne de porco. Peixe é pouco, frango é frito, tudo é assim lá. E eu acredito que ele tirou. E ele, depois de um tempo, um relato muito interessante que ele comentou sobre que a carne não é a mágica dos bodybuilders, não é a proteína mágica
que ele percebeu que ele teve um aumento e a saúde dele melhorou muito. Porque, na verdade, ele veio de uma época que a saúde era importante. Sim, acabou melhorando a performance dele nos treinos. Ele comenta, comenta que ele treinou melhor, fazia as coisas melhor. Então ele se tornou o primeiro que fala abertamente sobre não comer carne foi Bill Pearl. E ele teve essa ascensão em 71, ele ganhou do Sérgio Oliva e ele não entrou no Mr. Olympia, ele perdeu o interesse porque ele começou a pensar em outras coisas e não entrou na Olímpia, poderia muito bem ganhar talvez do Arnold, que o Arnold estava só crescendo ainda. Começo, mas ele não entrou e encerrou a carreira dele nessa época. Ele continuou a fazer pelo mundo inteiro guest posing. Ele era um cara muito procurado para guest posing. Aonde ele ia, ele viajava muito. Ele foi um dos Mr. Américas que mais viajou representando o esporte no mundo inteiro. E com 41 anos de idade ele deu uma pausa nos palcos e começou a trabalhar na indústria fitness. Ele representava várias marcas e ele possuía já algumas, ele administrava várias academias na costa leste, na costa oeste. E em 1962 ele comprou a academia de um amigo, George Head Pitts, no centro de Los Angeles, onde atraiu vários atletas. É uma coisa muito interessante, porque ele trabalhava com várias pessoas, não era bodybuilder. Essa academia tinha a fama de ter atletas de várias modalidades. Então, olímpicas, inclusive. Atletas olímpicos que procuravam ele para melhorar a sua performance. Você vê como ele era devia ser um cara muito bem relacionado, porque tinha weightlifting, procurava ele, o atletismo completo. Várias pessoas do atletismo, dos lançamentos de dardo, martelo, disco, procuravam ele. Basquete para procurar ele. E uma coisa muito importante nessa época, ele começou a trabalhar com um projeto da NASA, com os astronautas. Ele comandava o treinamento dos astronautas por 10 anos. Na verdade, ele montou o protocolo todo para os astronautas que iam viajar. Por 10 anos, isso é muito importante. Então ele começou a trabalhar com vários profissionais de várias modalidades, não era só aquele bodybuilder, né? Ele adquiriu várias concessões de academia, ele adquiriu várias coisas assim. Ele abriu o treinamento esportivo do jeito que tem que ser, para todos, né? Para todas as classes, tanto de atleta como de pessoas. E as pessoas perguntam por que, né, ele parou? Porque ele se dedicou a essa coisa. Ele tinha uma ideia muito fixa de divulgar o que ele sabia, o que ele poderia deixar de legado para as pessoas, que são a leitura. E o primeiro livro dele foi o Getting Stronger, que é o Weight Training for Men and Women. Foi o primeiro para mulher que você falou, Will? Foi a primeira pessoa que prescreveu treino feminino de musculação, né, em um livro. Assim, que vendeu no ano que saiu 850 mil cópias. Era muito naquela época. Era muito. E o impressionante é o número de exercícios que tem nesse livro, né, André? Eu adquiri, depois que eu vi isso. Pessoal, vocês não vão acreditar. Tá vindo, segunda-feira está chegando aqui esse livro. O rapaz sai dos Estados Unidos segunda-feira. Aquilo que está no final de semana esteja aqui na minha mão. Na época que ele faleceu, já estava no site, já estava meio turbulento, vendendo bastante. Eu paguei barato o livro, mas 1.500 exercícios é muito. Isso me deixou assim, eu sou um cara com habilidade, né? Um pouco assim, todo mundo sabe, o Will sabe, vamos fazer de costas, mas 1.500 exercícios para musculação. Eu falei, comprei. Bom, quero ver o que ele está falando. Isso foi escrito lá na década de 60. Não foi escrito em 70, 80, foi lá atrás que ele escreveu esse livro. E é um baita livro, né? É um baita livro, então. Parece uma lista telefônica. Então, 2,5 kg de livro, que já foi reduzido, porque as capas eram de dura, então estava quase 3 kg. Mas é uma Bíblia. Eu acho que é o livro mais grosso que tem depois do Arnold. 1.000 folhas. 1.000 folhas. Mas muita coisa. Então. E durante a carreira dele, as pessoas perguntavam, mas ele só treina essas pessoas. Ele treinou 9 vencedores do Mr. América e 14 campeões do Mr. Universo. É bastante, 14 né? 14 campeões passaram com ele. Além dele treinar os 14 atletas do Mr. Universo, bastante atleta, ele treinou um Mr. Olímpia. Ele foi o mentor desse cara, né? É o Chris Dixon. Nada mais que o Chris Dixon. Nossa, o cara ganhou em um ano de 80 até 83, 16 Grand Prix da IFBB.
Estavam numa ascensão, O físico dele é impressionante. estava numa ascensão e ele estava no auge. Estava difícil derrubar ele ali. O mentor por trás era o próprio Belper. Uma coisa interessante nessa época é que para a divulgação dos livros dele, né, ele se vestia como da época do Charles Atlas. Ele tal, personificou um atleta de força. Isso mesmo, ele fazia... Vocês vão ver aí Então, ele vestia uma sunga de pelo, como os caras faziam na década da bronze era. Da bronze era. E deixou o bigode, acho que ele faleceu com esse bigode. O bigode ficou um bigode de homem forte. Mustache. Uns mustache mesmo. E fazia umas poses assim, com uma bota, com um sapato, uma sandália que nem os espartanos usavam. Eu achei demais aquilo. Ele fazia demonstração de força para poder divulgar o esporte. Ele já tinha em mente que os caras chamavam Laboratório do Amor dele, Lab Love, que era o trabalho que é esses livros aqui. Vocês podem ver que... Esse foi aquele que ele demorou 8 anos para concluir, né? 8 anos para concluir esse 3 livro volumes aqui, aí. esses 3 volumes aqui, que eu vou te falar para vocês. Esses livros são demais. Ele demorou 8 anos, então ele divulgava os livros, o esporte. Ele tinha esse apreço muito grande pelos trabalhos de força daqueles homens. E ele ia em escola, ia em reformatórios. E outro dia a palavra que eles usam muito, que eu lembrar, já conversei com você, não conseguia lembrar o que era. Reformatório. Em reformatórios fazer uma demonstração, ele rasgava placa de carro. Parece fácil aquilo. Porque todo mundo rasga a placa. Eu vou pegar uma placa para dar uma olhada. Não deve ser fácil não, eu que estou achando que é. E a bolsa de água quente. Então, eu com 16 anos, 17 anos, 15 anos. Meu pai chegou em casa na hora do almoço, ele fechava, ele falou para minha mãe, comprei a bolsa. Minha mãe falou assim, você quer parar com isso? Ele falou, tira isso daqui. E ficou tudo na porta, aí ele começou, da porta da sala, e ele começou... A gente não sabia o que era aquilo, eu estava achando que era uma bexiga. Aquela bolsa, eu lembro da cor dela até hoje, ela era vermelha, que tinha uma boca assim, ó. Tinha uma boca, meu pai enfiou ela na boca aqui certinho assim, tirou a camisa assim, foi. Aquilo ficou transparente, com um risco no meio, parecia uma barriga de uma mulher grávida enorme. Ficou um negócio assim, minha mãe gritava, você quer parar? Ele estava roxo. E ele fazia força assim. Ficava lá embaixo, não soltava, via subindo, respirando pelo nariz. Porque se tirasse da boca, acho que escapava. E de novo, ele foi ficando roxo, de repente, a gente não sabia o que ia acontecer, explodiu. Puta que pariu, que susto que fez aquilo. Aí você olhava pro Gerson Doria, ele estava vermelho e roxo. Ele sentou, ficou roxo um mau tempo assim. Minha mãe falou, vai morrer. Meu pai com o bração cheio de sangue, assim, forte. Então você vê, deve ser essa divulgação que teve pelo mundo. No Pump Iron tem o Columbo, o Columbo tem fazendo. Isso aí deve ser isso aí pro pulmão. E aqui nós tínhamos em São Caetano um cara chamado, o nome não vou lembrar agora, mas esse cara ele trabalhava na GM. Ele estourava assim na sessão do almoço e na sessão da saída, porque fazia uma estourar toda hora. Ele tinha eu vou lembrar ainda até o fim, ele tinha um pulmão, caixa torácica forte, ele, inclusive um pneu muito grande, ele põe em volta do tronco dele e respirava. Meu pai respeitava ele, meu pai gostava, falou assim, isso é difícil. Ele estourava o pneu. Ele era. Estourava o pneu. Esse homem era cachudo, bom de supino, estourava aquela câmera grossa em volta do corpo. Então vamos voltar lá. E isso aí era uma maneira, na verdade, é uma demonstração atlética, era uma maneira de... Demonstração de força, né? Divulgar o esporte. Isso, e a musculação, assim, é um sinônimo de ser um cara forte, né? Forte, viril. É de viril, de virilidade. E isso aí ajudou muito ele a progredir no esporte e levar boas maneiras, levar o bodybuilder, levar o treinamento com peso para vários lugares do mundo todo. Inclusive ele veio no Brasil em 95, veio no Brasil junto com a Life Fitness. Quando a Life Fitness entrou no Brasil, ele veio como embaixador. Pouca gente sabe isso aí, não tem muito registro disso. Eu sabia que ele estava aqui e eu peguei agora um artigo, dando uma lida no Facebook, do José Carlos Vidal. Ele é coordenador da Companhia Atlética e atleta de ouro do Esporte Clube Sírio, campeão mundial 4 ou 5 vezes de esquerda, de direita. Se existia powerlifting,
lá atrás, antes do André Doria, era José Carlos Vidal, era impressionante, com 110 quilos ele era um homem realmente forte. E ele falou que trombou dentro da companhia atlética, assim, uma passagem. E eu também cheguei a ver por fotos, assim, mas cara, meus amigos foram ver lá ele numa exposição da Live Fitness e falaram que ninguém conhecia. Quem era aquele homem, já tinha idade, era Bill Pearl. Então, e essa conclusão de livros, essa história toda dele fazer todo esse material, ele não fez só esse, ele fez vários, foi indo assim, foi progredindo, e ele foi recebendo vários prêmios durante essa época, prêmios de várias celebridades da área, né? Da área, os caras davam para ele uma... Inclusive em 2004 ele foi premiado pelo Arnold, pelo Arnold Schwarzenegger, isso, no Classic Lifetime, que causou impacto significante no mundo do fisiculturismo. Em 78 ele teve uma aposentadoria, se aposentou assim, do bodybuilder mesmo, né, de competir. E tem uma parte muito grande assim que ele, uma passagem que são palavras dele, que ele fala que ele sentiu-se acanhado na última vez que ele competiu, porque ele subiu no palco, ele não era mais o Bill Pearl jovem, ele parecia uma criança procurando os pais, perdido no palco. Soube a hora de parar. Ele falou assim que não era mais o lugar dele, ele preferia estar lá como um embaixador ou como um juiz, e não em cima do palco. E em falar sobre embaixador e juiz, em todas aquelas polêmicas que teve nesses Mr. Olympia, nos bastidores, dos atletas do Arnold de querer fazer sindicato, de manipulação de resultados, sempre estava o Bill Pearl no meio, colocando calma nos atletas e conversando com os atletas, e nunca foi destratado, nunca distratou. O pessoal tinha um grande respeito. Tinha um grande respeito, né, por ele, e ele conseguia conduzir as pessoas, os atletas, para o melhor modo possível, porque para ele o que importava era que as pessoas vissem o bodybuilding como um esporte nobre. Atrás sempre acontecia realmente essas coisas, mas tinha que ser feito atrás, nunca na frente do público, desrespeitar, xingar. Ele sempre falou disso, bons modos no esporte. E ele tinha uma das passagens dele foi que ele pediu para o Arnold maneirar um pouco o Arnold era muito egocêntrico, só queria para ele as coisas, só queria para ele, e ele pediu para que desse palavras aos atletas também, que todos mereciam. Isso, ele era um bom mediador. Tanto é que o Ederman teve ele nas revistas, ele escrevia para várias revistas, né, Will? Ele tinha, na década de 70 e 80, uma coluna, né, chamava Pure the Universe, que era na Muscle Mag, depois era Muscle Mag, né, isso. International. E mais em uma revista também. O Ederman tinha ele nas Muscle Fitness falando e sempre tirando fotos, porque ele tinha uma boa repercussão. Ele era um cara que vendia. E uma das curiosidades dele, além dele se ter tornado lacto-vegetariano, ele era mentor do Chris Dixon. E na década de 70 e 80 ele tinha a coluna dele. E o mais importante, que ele falou abertamente sobre o esteroide, que eu fiquei surpreendido. Aí assim, ele falou assim, perguntou: você usa esteroide? Você chegou a usar esteroide? Ele falou: sim. E quanto você usou de esteroide? O ano tem quantas semanas? O cara falou, ele falou assim: pois é, eu tiro de 6 a 8 semanas dessas 50 e poucas semanas para uso de esteroide. Então eu só faço próximo do evento 3 semanas aqui ou 3 semanas no começo. É só 3 semanas. E o que você usava? 30 miligramas de Dianabol. Nunca mudei isso, que é nivelar. Ele usava nivelar. E isso tá no YouTube, as pessoas achou que era mentira, porque estava com um bom físico, com 50 anos de idade, né, cara? Mas você vê que ele... A gente costuma ouvir muito dos atletas antigos, a quantidade mínima, e os caras tinham um desenvolvimento, absurdo. Pela quantidade, assim, comparado com o que se usa hoje, né? Então, E durou, o homem morreu com 90 anos, foi um acidente. Não foi nem assim, deu um câncer lá no fígado dele, não era. E o mais importante assim é que ele realmente não teve vergonha de revelar, e eu acredito que ele usava só essa quantidade mesmo, porque você viu que ele era comedido, ele treinava, ele gostava da atividade física. Não tem por que mentir também, né? Ele ficou impressionado com o que fizeram.
Ele fala o que virou depois, né? O que virou. Ele fala, nossa senhora, o que vocês estão fazendo? Vocês estão distorcendo a coisa. Mas ele culpa as indústrias de suplementos. Ele falava assim, as indústrias estão exigindo muito deles. A indústria, o bodybuilder está exigindo muito, as revistas, então os meninos estão crescendo demais, estão abusando das drogas. Ele gostava sempre de orientar, sempre pouco, e comer bem, e fazer. Ele tinha uma maneira de treinar, né, Will? Ele tinha um método que, quando você chegou aqui, eu falei para você, do full body. Primeira coisa, full body, Full body. Se você tá estagnado nos seus treinamentos, pode ler onde você quiser. Faça um full body, dia sim, dia não. E ele fazia dia sim, dia não full body, e usava, às vezes ele estava cansado, ele não fazia. Mas quando ele fazia o full body, talvez ele falou que ele fazia uma parte específica, vou fazer um antebraço, vou fazer um pouco de panturrilha, mas ele fazia todo dia. Ou fazia só um músculo pequeno, dava uma ênfase no que ele queria mais, mas ele fazia full body na segunda, na quarta e na sexta. E ali, olha, eu vou te falar, eu andei olhando as séries, meu, bastante coisa, bastante peso, inclusive, bastante carga. Ele tinha uma carga boa nos básicos, né? Terra, ele fez um powerlifting em uma época. Ele fez 210 de supino. 210. Não é um supino, o cara faz 210. Eu também faço, também nós fazemos. Já fizemos. O problema é que naquela época o cara fazia isso e tinha 270 de agachamento. Para aquela época, para um homem de 90 quilos era bastante peso. E ele gostava de fazer press. Tinha 140 quilos de press, tinha um ombro muito grande, tinha 36 quilos de levantamento lateral, com uma execução extrema. Isso deve ser, quando fala execução extrema, não deve ser o que a gente vê hoje. O cara voa com os pesos na mão, não sabe. Rosca direta de 100 quilos, eu vi que ele manejava 100 quilos, ele tinha um bom antebraço para fazer também. Inversa também. Ele gostava muito de trabalhar os grandes músculos assim, bem feito. E uma coisa que eu achei muito interessante que a gente viu, né, na biografia dele é o horário que ele ia treinar, né, religiosamente a vida inteira. Que era às 2 da manhã. Às 2 da manhã. Pois então, olha isso, o cara ia das 2 às 5, religioso. Cara, o que a gente fala assim, a vida inteira é a vida inteira. Mas foi até seus últimos dias. Até os últimos dias. Mesmo não treinando, ele ia nesse horário para academia. Tem um relato da mulher dele falando que quando ele, agora, né, com 91 anos, ele passou um ano tentando se recuperar dessa lesão grave que ele teve, que a gente vai falar, e ele, depois que ele sentou na cadeira de rodas e usava oxigênio devido à operação, ele olhava para o galpão, porque lá nos Estados Unidos, assim, as fazendas, assim, os sítios, tem aquele galpão, um celeiro, e é onde é que ele tinha o equipamento. Eu olhava para lá, a mulher dele entendeu, levava ele até lá. Mesmo ele não treinando, ele ia toda vez lá. Melhorar o percurso, porque ele ia andando, né? Não ia mais, melhorar o percurso para ele ir mais fácil. Ele ia lá e tentava ficar ali, sei o quê, tentando se recuperar mentalmente para que pudesse dar prosseguimento ao treinamento, porque ele sabia que isso poderia fortalecer ele, ajudar ele a melhorar. Até os últimos dias da vida dele. Porque ele acordava, que ele ia dormir às 19, não, homem, 90 anos, pô. Ia dormir às 19. Eu, com essa idade que eu tenho, se eu falar que vai dormir às 19, eu fico feliz. Então, porque você precisa se recuperar. Sim, né? E ele dormia às 19 e acordava às 2 para treinar, religiosamente. Você vê que esses homens, eles começaram cedo e criaram um hábito de execução, né, espartano. Uma rotina, né? Isso, uma rotina contínua. Passou por várias fases, várias dificuldades, várias modificações do comportamento social das pessoas nos Estados Unidos, né, das gerações mudando, e ele continuou firme naquilo, fazendo o seu propósito, estudando, divulgando, criando livros. Não para nunca, né? Andou pela terra toda tentando divulgar uma coisa que ele sempre acreditou, que foi a modelagem física que poderia acarretar uma vida melhor para as pessoas. E o que combinou, André, essa lesão dele? Então, as pessoas falam que ele foi, a mulher fala, Judy Peer, fala que ele foi arar uma plantaçãozinha de cenoura, e uma marmota, vamos falar assim, que nem um rato, ele fez um buraco por baixo, tem nos Estados Unidos, aqueles que sobem assim na terra, ele desce, então fez um buraco e a roda entrou ali, ele fez muita força no negócio, ele virou em cima dele. A gente pensa que é um mini tratorzinho, um quadradinho, mas tem um motor, né?
é um aro, tem uma roda ali. Pegar desprevenido tem assim. Um ferro ali que gira para poder mexer, arado mesmo, para mexer na terra para que possa replantar de novo. E ele ficou preso em cima, com o trator em cima por muito tempo. Lesionou as vértebras e as costelas. A princípio falavam assim que foi 10 vértebras, 10 costelas. Eu falei, ô louco, mano. O cara morreu, porque espeta. Não, foi 4 costelas e 3 vértebras. Então lesionou vértebras. Lesionou as vértebras, saiu de cima. E um cara com essa idade não aguenta, não. Não, aí eu fiquei pensando, pô, o cara tinha 90, pô. Né? Tiraram de cima dele, depois acho que aquela mulher foi olhar, o cara não voltou, né? Estava lá preso, ele não conseguia sair de cima, sair de baixo daquilo. E estava com dor, é claro, ela quebrou ele, né? Levou ele para o hospital, a operação demorou 6 horas para poder ajustar e ficou 1 ano se recuperando dessa lesão, porque afetou o pulmão. Ele chegou a ficar em cadeira de roda, né? Teve que ficar em cadeira de roda. Ele começou a sair do hospital, as pessoas começaram a perceber que ele estava cada vez mais forte, assim, querendo ir embora mesmo. Levantava, ficava fazendo coisa, tentando respirar, porque ele falou assim que não estava conseguindo respirar, pô, vértebra. E afetou o pulmão. E ele pegou uma bactéria no hospital e fez uso de uma terapia intensa de antibiótico, que lesionou, que veio acarretar um sumiço dessa bactéria. Então ele teve uma condição boa, só que a Judy Peer fala que o Parkinson, que é a esposa dele, o Parkinson levou ele, fadigou ele, né? O cara, pô, judiou por 1 ano, ele lutou por 1 ano com uma doença, por uma coisa que ele não esperava, senão ele teria uma vida um pouquinho mais longínqua ainda. E ela falou que ele morreu às 4 da manhã, em paz. Então, Bill Peer, ele veio a falecer 4 horas da manhã do dia 14 dessa semana que nós estamos ainda. Setembro. E eu fiquei impressionado assim, porque eu fiquei meio triste, sabe? A gente espera que um ídolo assim nunca morra, mas na verdade ele deixou um legado enorme. E todas as pessoas, inclusive Milo Sarcev, Arnold, todos eles no Instagram, no Facebook, deixaram palavras para a família, dizendo que Peer viverá para sempre nos corações das pessoas, milhões de pessoas que ele inspirou. E realmente inspirou. Eu sei porque sou um deles. Essas são as palavras do Arnold Schwarzenegger. Quando meus objetivos eram apenas sonhos, foram ídolos como Peer, um dos maiores fisiculturistas de todos os tempos, que me incentivou. Então você vê a dimensão do homem, né? Ele é considerado o embaixador do esporte, né? Que ele realmente transformou o esporte. Eu espero que as pessoas possam ver isso um dia, ou conhecer mais a fundo o Bill Peer e modificar a forma de comportamento e de qualidade de vida que vocês têm que ter treinando. Porque é até esquisito, né? O cara, ele sabe que está se machucando com excesso de droga e está tomando. Então, não tem essa consciência que ele teve, né? Não, ele teve, chega aqui. Sei, tá me prejudicando isso aí, vou mudar minha dieta. Mudou a dieta, mudou o estilo de vida, não é só mudar a dieta, né? Mudou o estilo de vida. Mudou o estilo de vida inteiro, não se sentiu mais confortável no palco, passou a atuar em outra área. Ajudando o esporte do tanta capa, tanta matéria, cada coisa bacana. Ele, do mesmo jeito, ele divulgou e se tornou útil da mesma forma. Então, que isso seja um exemplo para vocês. Esse é Bill Peer, um homem a ser lembrado. Bom, e hoje foi isso, um resumão aí do que foi Bill Peer, que não daria para fazer um filme de 3 horas para falar dele, ia faltar coisa ainda, né? Ia faltar. E assim que chegar aí na nossa mão esse livro, que tem 1.500 exercícios, a gente vai selecionar uns bem interessantes para mostrar, né? Mostrar uma prática deles para vocês. Também. O que ele tem para mostrar tão 200 é muito, mas 1.500 é muito mesmo. Então é muito interessante. Um pouco que a gente olhou assim, tem coisa ali que eu pelo menos nunca tinha visto. Você também, até você, né? Eu olhei assim e falei, caramba, isso aqui, esse abdominal é uma boa ideia, fazer assim, tá vendo? Esse é Bill Peer. Um cara com uma genialidade fora do seu tempo. Fora do tempo. Então, deixa seu like lá, curte. Obrigado ao Raul, obrigado à Lídia, que colabora sempre indiretamente com a gente aqui. E espero que vocês gostem, né? Isso aí, se inscrevam no canal e obrigado, Bill Peer, aí, por ter deixado esse legado. Esse legado é imenso,
que eu ainda vou continuar lendo esses livros, ainda vamos falar muito, isso aqui é do Bill Pearl. A gente vai continuar ainda contando história e vamos abrir aqui, vamos ficar cada vez mais surpresos, porque sempre tem uma coisa nova. Bem-vindo ao Old School Strangcast, da Academia Gerson Dório.